Aí diz assim: as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, versículo 6, né? Porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Amém? Olha só, o poder de Deus atuando também na situação física. Eu digo assim: Cristo Jesus veio para atuar no corpo, na alma e no espírito. Abrindo parênteses na mensagem, que possamos falar um pouco mais sobre alma. Tem muitas pessoas que não são situações de demônio, não são, e não são problemas físicos, são dores na alma, dores na mente, nos pensamentos, machucados, feridas, traumatizados, machucados lá atrás, machucados no passado, rejeitados, enganados, e que são feridos na alma. Cristo Jesus veio para curar a alma também. Resposta, versículo 8: havia grande alegria naquela cidade. Oh, glória a Deus! Havia grande alegria naquela cidade, porque recebeu o Evangelho de Jesus Cristo. Por isso, não termina por aí. Eu gostaria de encerrar essa mensagem falando sobre um indivíduo, uma pessoa que se chamava Simão, um morador de Samaria. Um morador de Samaria que se envolvia com artes mágicas. Um homem que tinha mania de fazer mágicas. E as mágicas dele eram uma espécie, não é essa mágica que nós vemos no circo. Não é esse tipo de mágica que faz o coelho sair da cartola. Muito pelo contrário. É um tipo de mágica que faz o capeta vir à tona, sair da cartola e curar. É um tipo de mágica para enganar pessoas. É um tipo de mágica para iludir pessoas. Assim funcionava Samaria. Estava ali certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria. Não é à toa que tinha muitas pessoas endemoniadas. Então não confunda essa arte mágica com aquela brincadeira de sacudir a carta ou alguma coisa e sair uma flor. Não, eram seitas, heresias. Misticismo é a palavra certa. Misticismo. E o versículo 9 dizia ser um grande homem. E todos o atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é o grande poder de Deus. Você está conseguindo entender que a arte mágica que Simão apresentava, as pessoas olhavam para ele e falavam: este é o poder de Deus. As pessoas estavam sendo iludidas. A palavra Deus aqui está com letra maiúscula, porque as pessoas estavam com fome de Deus, com desejo de Deus, querendo Deus verdadeiro. Só que surgiu um homem que iludiu as pessoas e fazia com que as pessoas pensassem que aquilo que ele fazia, aquele misticismo, aquelas coisas sobrenaturais, talvez, aquelas coisas que não davam para entender, compreender, mas tragava a gente de boca aberta, chocava. Aquelas coisas, aquelas pessoas achavam que era poder de Deus. E assim Simão ia enganando e ganhando muito dinheiro, é o que nós vamos ver. Ganhando dinheiro, falando é poder de Deus e ganhando dinheiro. É poder de Deus e ganhando dinheiro. É poder de Deus e ganhando dinheiro. Lembra muita coisa que a gente vê pela televisão hoje, né? Vamos lá. Aí no 11 diz: eles o atendiam porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas, como crescem em Filipe, que lhes pregavam acerca do reino de Deus
e do nome de Jesus Cristo, batizados, tanto homens como mulheres. Querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, tem algo sério que me veio aqui ao Espírito agora. Nesse versículo, de repente, algo me chama a atenção. A palavra fala que esses discípulos estavam pregando algo. Eles pregavam Deus e Jesus Cristo como suficiente Senhor e Salvador. Geralmente há lugares onde anunciam Deus, há uma forma, um desejo de Deus, mas naquele lugar, Jesus Cristo não é Deus. Talvez naquele lugar Jesus Cristo é apenas um Messias, um bom homem, um rabino. Talvez naquele lugar Jesus é apenas uma pessoa que viveu, um iluminado. Porém não é o Filho de Deus, porém não é Deus, porém não é Cristo. E foi com essa mensagem que Filipe e outros apóstolos chegaram lá dizendo: ei, vocês estão sendo iludidos por esse tal de Simão que fica apresentando Deus, mas não existe a obra da salvação. Não existe o passar pela cruz. E não existe salvação se não passar pela cruz. Não existe salvação se você não passar pela cruz. A cruz, como eu passo pela cruz? Como? Reconhecendo a Jesus Cristo como único, suficiente Senhor e Salvador. Oh, glória a Deus. Aí diz: creu até o próprio Simão. Olha o Simão acreditando e sendo batizado. Ficou de contínuo com Filipe. Aí ele acreditou, Simão acreditou, aquele mágico, ex-mágico, e começou a andar com Filipe. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Ele estava assim: gente, o Filipe faz coisa muito melhor do que eu fazia. Olha que eu enganava. Ouvi dos apóstolos que estavam lá em Jerusalém, que Samaria receber a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Olha o João que queria atacar fogo no passado. Olha o João aí. João, espero que eles não saibam do que queria atacar fogo aqui. Mas João, como homem de Deus, reconhece: um dia eu pensava assim, mas conhecendo mais sobre Jesus Cristo, estou pensando diferente. Um dia eu não queria nem ver os samaritanos. Hoje, por causa do amor de Jesus na minha vida, eu vou lá abraçar e evangelizar os samaritanos. Não subestime o poder de Deus. Continuando. Quando chegaram, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Aleluia. Porque sobre nenhum deles tinham ainda descido, mas somente eram batizados em nome de Jesus Cristo, do Senhor Jesus Cristo. Então eles impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. Rapaz, sabe aquele negócio? Quando você fala mal do fulano pro ciclano, pro beltrano, pro outro, de repente você vai falar mal de alguém, para alguém que sabe o que é o Evangelho de Deus, fala: pera lá, para com isso. Sabe quando você fala besteira para um monte de gente ouve a besteira, mas quando você vai falar aquela besteira para alguém que é homem de Deus, fala: pode parar com isso. E assim é o que aconteceu. Mas eu acho interessante esse Simão, porque a palavra de Deus diz que ele ficava olhando. Ele era um tipo de pessoa encantada pelo misticismo. Ele tinha um certo encanto pelo misticismo. E ele olhou para o Evangelho e viu que no Evangelho havia curas, milagres, havia transformação. E ele via que a arte mágica que ele exercia eram mentiras que não faziam aquilo. Como o diabo é mentiroso. Como muitas coisas que acontecem em muitos lugares são mentiras, e muitos ainda ficam atônitos, de boca aberta, e mal sabem eles que são mentiras. E muitas vezes coisas que vemos pela televisão são mentiras, são apenas pessoas interessadas no dinheiro. São pessoas dando testemunhos que muitas vezes olham para aquele testemunho e falam: eita, isso aí está mais parecendo que foi pago para falar. Mas deixa isso à parte, né? Vamos por que interessa. E Simão estava lá assistindo aquilo e falou: mas que negócio maravilhoso, que é essa? Eu também quero.
Eu também quero, e a palavra de Deus continuando lendo. Dizia assim, onde que eu parei? Me ajudem, por favor. Aqui, no 18, né? O 19, dizendo, dai-me este poder, dai-me também este poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe disse, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, porque pensastes que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te desta tua iniquidade e ora a Deus, talvez te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondeu, porém, Simão, ora vós por mim, ó Senhor, para que nada do que dissestes me aconteça. Irmão, Simão não contava com isso. Tem crente que acha, uns tipos de crente, uns tipos de cristão, que acha que todo pastor é igual, que acha que todo crente é igual. Tem gente que já se converteu, já se batizou, mas acha que tudo é levado na bagunça. Tem gente que acha que pastor pastoreia só por dinheiro. Tem gente que fica pensando essas coisas e é batizado. Tem gente que adora o misticismo. Vai em tal lugar, vai orar pela flor, vai fazer não sei isso, vai não fazer isso, sei aquilo. E tem crente que é mais místico do que qualquer outra coisa, assim não. A Bíblia é linda, né? Não tem um assunto que ela não sabe falar. Ninguém surpreende a Deus. Quando a gente acha que está surgindo uma coisa, Deus já sabe, já conhece isso aí, ó. Esse tipo de cristão aí eu já conheço. Até batizado. Até batizado é. Você sabe que eu fico olhando isso? E eu começo a ver que Simão, ele precisava compreender, ele precisava ter um compreendimento. Ele precisava compreender de modo mais claro a sã doutrina. Verdade. Talvez alcançar um crescimento pessoal. Simão, este Simão aqui, ele reconheceu Jesus. Ele se batizou, mas ele não tinha crescimento espiritual. Ele ainda era totalmente carnal, porque ele ainda era acostumado com o mundão velho. Ele ainda era acostumado com as artimanhas antigas. Ele ainda era acostumado para conseguir alguma coisa, eu tenho que conseguir do jeito que eu conseguia antes. Ele ainda não havia aprendido que as coisas para o cristão são diferentes. E este Simão, e este homem, e esta pessoa, ela achou que poderia conseguir as coisas da sua própria maneira. Você já tentou conseguir coisas da sua própria maneira? Você é batizado ou batizada, você é cristão, e Deus fala, não é assim. E Deus está dizendo, é necessário um crescimento pessoal. Você sabia que Deus conhece os corações? Olha, eu lembrei de uma passagem, deixa marcado aí João, Atos 8. Abre comigo lá em João. Lá em João capítulo 2, comecinho de João. João capítulo 2 tem uma coisa que vai completar essa palavra. Em João capítulo 2, versículo 23... estava bastante crente numa igreja. Tinha muito crente, cuidado com o crente, hein? Tem crente que dá até medo. Oh Deus, eu tenho medo de crente. Oh Senhor, me ensina a ser cristão, Pai. A ser luz do mundo, sal da terra. Então eu estava vendo aquele tipo de confusão, a igreja tinha virado um templo de comércio, parecia mais um mercado do que uma igreja, comercializando a palavra de Deus e tudo mais.
No versículo 22 de João capítulo 2, diz: quando Jesus ressurgiu dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele dissera. Então creram nas Escrituras e nas palavras que Jesus tinha dito. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que fazia e creram no seu nome. Mas Jesus não confiava neles, pois a todos conhecia. Você já conhecia esse versículo? Mas Jesus não confiava neles, porque conhecia o coração deles. Eles haviam acabado de ver os sinais de Jesus. Eles acabaram de ver os milagres de Jesus. Eles acabaram de crer no nome de Jesus. E Jesus olhou e falou assim: eu não confio nesses. Eu não confio nesses. Eu digo uma coisa para você: mensagens, cura, transformação de situações não muda coração. O que muda coração é a tua devoção, o teu temor, o teu desejo de conversão. Isso sim. Eu vejo aqui nessa mensagem que Jesus vê corações, que Jesus conhece o meu e o teu coração. Ele sabe. Ele sabe. Aí voltando lá em Simão, eu vejo Simão dentro desse olhar de Jesus. E para nós concluirmos, Simão chegou e falou assim: ei, eu também quero esse poder. Eu estou vendo que vocês oram e põem as mãos. Vocês que estão liderando, vocês que estão à frente da igreja, eu vejo que acontece isso. Tem como eu dar um dinheirinho para vocês e vocês me colocarem mais ativo nisso? Existe uma palavra que se chama simonia. Não confunda com Simone. Simonia. Dizem os estudiosos que aqui começou a simonia. Sabe o que é simonia? Simonia é compra e venda de cargos eclesiásticos. Olha, vem para minha igreja, lá você vai ser diácono. Você não está tocando ainda? Mas você está lá na igreja tal, não está tocando ainda? Às vezes o cara está levando uma vida torta, ele está tocando é uma vida torta. Aí fala assim: vem para minha igreja que você vai tocar. Simonia. Ainda não te colocaram como pastor? Ainda não te colocaram como obreiro? Ainda não te colocaram como diácono? Vem para a igreja, vem para a minha igreja, que você irá ser o mais elevado. O camarada tem muito dinheiro, ele está lá na tal igreja, né? Ele dizima bem, né? Maldito dinheiro. Ele dizima bem. Aí fala assim: querido, vem para minha igreja, lá você vai fazer isso, aquilo e mais aquilo. Simonia. Simonia. Pecado. Então eu acho que Simão, né? Vai ver qual é que o nome de Simão vem de simonia, né? Simonia vem de Simão. Vai ver que é aqui que começou, hein? Essa expressão simonia. E ele desejou. E Pedro olha para ele e fala assim, lá no versículo 20: Pedro, porém, lhe disse: o teu dinheiro seja contigo para a perdição. Pedro estava dizendo assim: Simão, tu ainda está no caminho da perdição. Rapaz, meu irmão, batizado, andava com Filipe, atuante, trabalhava junto com o diácono, com o líder da igreja, e no caminho da perdição.
você refletir também? Deus conhece os corações. Deus pode olhar para, como Jesus falou, olhou e viu, falou, eu não confio nesses. Essa fala só Jesus pode dizer. Essa só Ele. Eu não posso dizer. Mas Jesus pode, porque Ele lê os corações. Ele lê o pensamento do coração. E Pedro diz para ele no 21, tu não tens parte nem sorte nesse mistério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Eu gostaria de dizer para você que na obra de Deus, no ministério de Deus, você pode ter sorte e parte. Bonito, né? Você pode ter sorte e parte. O que é parte? Você tem a tua parcela. O que é sorte? Você vai ser abençoado. Mas se o teu coração não estiver ali, estiver em outras coisas, Deus vai falar assim, nisso eu não confio. Que em nome do Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus é avivamento. Ela possa avivar o mais profundo do teu ser. Amém. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé em nome do Senhor Jesus.